aqui. Hoje nós vamos continuar com a nossa ginástica de condicionamento físico. Na semana passada, alguém sentiu dor? Não, né? Foi super tranquilo, foi uma atividade leve. O que vocês me dizem? Eu não queria repetir, não. Tipo assim, eu tô com muita dor aqui, não tô conseguindo nem andar direito. Nossa, mas você anda sedentário, hein? Para quem trabalha na roça, você tá mal, hein, filho? Você sentiu dor semana Não, passada, você vai ver na próxima, então. nossa senhora, tem quantos por cento de falta que pode usar? 30? Não, 30 você está reprovado. Só abrir minha apresentação aqui, pessoal. Mas falando sério, foi tranquilo, né? Acho que conseguiram perceber a relação do que a gente estava falando, né, pessoal? Ô, João, você tá com frescura aí, João? O João tá Não, bem foi de fresco. boa, De foi de nada, nem boa, foi parece de que boa. descarrega caminhão de adubo lá na roça. Aqui? Não, é triste. Não, mas foi tranquilo. A Jusley que foi mais tranquila ainda, eu consegui acompanhar ela no final, corri junto com ela. Você conseguiu acompanhar ela por uns 2 minutos, né, cara? Jusley corredora. Pessoal, vou abrir o compartilhamento da tela com vocês. Apesar de eu achar que vocês deram uma sabotada no treino semana passada, né, na corrida, mas tá valendo. Para experimentação tá valendo. Foi o primeiro dia antes. Mas agora vai ser pior, cara. O da caminhada era o levinho, né? Agora eu vou piorar um pouquinho a situação. Eu dei essa disciplina, galera, para outra turma, né? O pessoal que está no 4º período, só que ela foi inteiramente teórica, né? Aí algumas coisas que eu passei para eles em aula teórica, eu não consegui trabalhar com eles em aula prática, né? Com vocês, eu vou conseguir, né? Então, eu quero acrescentar um pouco em relação ao que eu fiz com eles, né? Eu quero trabalhar mais coisas com vocês, tá? Para alguns tipos de treino, né? O que é um treino intervalado, o que é um treino contínuo, para vocês saberem esses conceitos basicões, que eu acho que já vai ser bastante útil, né, para vocês, e são coisas que a gente poderia ensinar para os alunos na escola. Essa apresentação especificamente, eu nem mudei ela do ano passado para cá. Vocês podem ver que a data que está aqui, eu só tenho ela em PDF, eu deixei ela aqui quietinha. Vou colocar algumas questões para vocês aqui, né, que são abordagens conceituais, já que a gente já viu isso na semana passada, né, mas eu acabei falando de uma maneira informal. Agora não, agora eu vou falar de uma maneira formal mesmo, né? Então, a ginástica e as suas manifestações, elas vão se dividir como, né? A ginástica enquanto conteúdo da educação física escolar, ela se divide em 3, né? A ginástica de condicionamento físico, a ginástica de conscientização corporal e a ginástica geral, né, que eu já apresentei para vocês. E hoje nós vamos tratar, então, especificamente da ginástica de condicionamento físico, né? Que considerem essa data aqui, por favor. Então, a primeira coisa que nós precisamos, pessoal, é diferenciar, né? Um dos principais objetivos que estavam lá naquela aula da semana passada era diferenciar, né, os conceitos de atividade física, exercício físico, capacidade física e por aí vai. Aí essa parte aqui é bem conceitual, então quero que vocês tenham bastante atenção sobre ela, e se tiver uma dúvida, é melhor perguntar. Levantei a mesa aqui. É melhor perguntar na hora, deixa para depois, não, que às vezes pode ser a dúvida do outro também, né? Então, a primeira coisa, né, o que é atividade física, né? Atividade física é qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética e que gaste mais energia do que em repouso. O que é o repouso considerado em atividade física? Como repouso, a gente considera o estado do organismo com o mínimo de movimentação. Então, se eu pedir para vocês ficarem em repouso, por exemplo, não é aquele repouso do não trabalho. O repouso fisiológico é um estado onde normalmente a gente está, onde a gente está prestes a acordar. Então, a gente está gastando pouquíssima energia.
Então, qualquer movimento corporal que a gente faça, né, que seja pela musculatura esquelética e que gaste mais energia do que esse repouso fisiológico, pode ser considerado atividade física. Então, vocês vão falar comigo assim, pô, então levantar da cama é atividade física. É, levantar da cama é atividade física. Ah, mas pegar o garfo com a comida e levar até a boca é atividade física. É atividade física. Né? Mas como é que a gente vai diferenciar isso? Né? Aí a gente passa a considerar como muito importante o conceito de exercício físico. Né? Então, o exercício físico ele se diferencia, a F aqui é a atividade física, tá? Ele se diferencia da atividade física por ser sistematizado, ou seja, ele acontece dentro de um determinado sistema, né? Organizado com uma finalidade específica. Né? Então, eu passei um exercício físico para o Alexandre. Qual que é o objetivo desse exercício físico? É melhorar o condicionamento? É recuperar de uma cirurgia cardiovascular? É prepará-lo para uma competição? É torná-lo fisicamente ativo? Qual que é o objetivo desse exercício que eu passei para ele? Então, o exercício sempre terá uma finalidade específica. Ele é realizado com duração, com intensidade, frequência e repouso também específicos, né? Então, isso já vai estar tudo determinado. Então, quando eu saio de casa com a minha mochila e vou pegar o ônibus, por exemplo, ou quando eu vou organizar a minha casa, isso não necessariamente vai ter uma duração específica, um repouso específico, uma intensidade específica, né? São atividades físicas da vida diária, né? Agora, o exercício físico, não. Quando eu saio para caminhar ou para correr, eu vou correr por um determinado tempo, numa determinada intensidade. Então, a caminhada que vocês fizeram na quadra da faculdade, ela teve uma duração determinada, 25 minutos. Ela teve intensidade determinada, controlada a partir da zona-alvo de treinamento. Durante o exercício, o corpo ele vai reagir de diversas formas, né? Vai haver um aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, vai haver o aumento da sudorese, né, como um mecanismo de termorregulação, aumento da temperatura corporal e aparecimento da fadiga. Isso foi uma coisa que vocês não identificaram na semana passada e que eu também deixei passar em branco. O aparecimento da fadiga, né, ele vai ficar muito evidente na nossa próxima aula, todos vocês vão reclamar, se eu achar alguém que não reclama da fadiga, vai ser um super-homem, uma super-mulher, né? Mas eu creio que não haverá ninguém nesse nível e não encontrei ainda alguém que não reclamasse dessa aula. Mas espero que vocês sejam um pouco melhores que a turma anterior, que eles estavam muito migué, não queria fazer o negócio. Diferentes exercícios, a fadiga aqui nada mais é do que o cansaço, tá, pessoal? Então, não sei se vocês lembram aí da época do Chaves, né, onde tinha o Jaiminho, né, que o Jaiminho não andava de bicicleta, e ele falava, mas por quê, Flávio? Porque eu quero evitar a fadiga, né, eu quero evitar o cansaço. Então, o termo correto aqui para a gente falar é fadiga, né? Pode ser fadiga muscular, né? Enfim. Diferentes exercícios exercitam diferentes capacidades físicas, né? Que aí é um princípio que a gente vai chamar de princípio da especificidade. O exercício é específico. Vamos pensar, por exemplo, vocês já sabem, né? O Alexandre é competidor, né? Ele é um lutador. E aí o Alexandre precisa se preparar para uma determinada competição. E aí eu sou o preparador físico do Alexandre, vamos imaginar assim. E aí eu, como preparador físico do Alexandre, vou chegar para o Alexandre e vou falar assim, Alexandre, preparei um treino top para você, cara. Você vai nadar 5 quilômetros todo dia. Aí o Alexandre vai achar esquisito, né? Ué, mas eu vou lutar e ele está me colocando para nadar, né? Da mesma forma, no sexto período, a gente tem um aluno que pedala, né? Ela é ciclista do mountain bike. E aí eu vou achar, cara, preparei um treino top para você aqui, um treino foda, vou te colocar para lutar, né? O treino ele deve ser específico, né, para a capacidade a qual ele se destina, né? E a demanda da atividade é que vai determinar qual capacidade deve ser treinada, né? Mas essa ideia então de capacidade física, né? O que é isso? Às vezes a gente adota termos muito genéricos para descrever essas capacidades e a gente precisa descrevê-las melhor, né? As capacidades físicas são variáveis treináveis, tá? Então, ou seja, passíveis de serem melhoradas com o treinamento. É isso que quer dizer variável treinável, tá?
E quais são elas? Né? Eu tenho força, resistência muscular, que são coisas diferentes, né? A força normalmente se manifesta como a capacidade de levantar uma determinada carga, e a resistência muscular é a capacidade de eu resistir a uma determinada carga por um determinado tempo, né? Então, pressupõe-se um tempo mais prolongado. A resistência aeróbica, né, que está mais próxima do que vocês fizeram na caminhada, né, que é a minha capacidade de manter um trabalho aeróbico, cardiovascular, por um determinado período. O equilíbrio também é uma capacidade física, né? Não é equilíbrio mental, não, tá, pessoal? É equilíbrio de capacidade física, tá? De eu me manter estável. Coordenação motora, e a coordenação motora vai se dividir, tá? Eu tenho coordenação motora grossa, tenho coordenação motora fina. Vocês vão estudar sobre a coordenação motora na disciplina de aprendizagem motora. Mas, normalmente, a coordenação motora grossa se refere a movimentos com grandes grupos musculares, como na caminhada, por exemplo, e a coordenação motora fina se refere a movimentos com grupos musculares bastante pequenos, como escrever, por exemplo, ou aquela capacidade que um neurocirurgião precisa ter para fazer uma cirurgia no cérebro do sujeito, né? Então, uma coordenação motora fina, apuradíssima, né? Ritmo também é considerado uma capacidade física, velocidade, agilidade, potência e precisão. A velocidade se diferencia da agilidade, pessoal, que a agilidade normalmente fazer uma... Tem alguém com áudio aberto aí, galera. Achei fazendo um favor. Deixa eu ver quem é. A agilidade, a velocidade é ir de um ponto ao outro no menor tempo possível, sem segredo. Mas a agilidade é a minha capacidade de eu fazer movimentos em velocidade com mudança de direção, tá? Então, nós vamos ter agilidade, por exemplo. Não vou ficar antecipando muito a próxima aula, vocês têm que identificar lá. Potência. A potência é a junção de força e velocidade, né? Então, quando a gente fez aquele mini evento de jogos no semestre passado, e aí teve aquela corrida, ela tem velocidade, mas também tem potência, né? A força de potência que faz a propulsão do corpo adiante. Quando a gente salta, por exemplo, esse salto só é realizado graças a uma força de potência, né? E precisão. Precisão é a capacidade de acertar o alvo mesmo, sabe? Seja num salto, seja ou em outro movimento, quando eu estou arremessando alguma coisa em algum lugar. Então, essas são as capacidades físicas, não existem outras capacidades físicas que não sejam essas, tá? Todas elas são treináveis. Uma coisa que é importante chamar a atenção aqui, aproveitando a oportunidade, é que normalmente quando a gente vai falar de uma aula de educação física escolar, muitos professores, muitos alunos, né, do curso superior, eles vão identificar a importância da aula, por exemplo, por que os jogos são importantes? Porque desenvolve a coordenação motora. Coordenação motora não se desenvolve jogando, né? Brincando. Coordenação motora se desenvolve treinando, né? Você fala assim, não, mas é claro que desenvolve coordenação motora quando ele está brincando de amarelinha. Sim, mas a importância da amarelinha não se dá por desenvolver a coordenação motora. A importância da amarelinha se dá pelo valor cultural que ela tem, enquanto brincadeira e tal. Então, essas capacidades físicas, elas são treináveis, né? Então, são possíveis de serem melhoradas com o treinamento, e a avaliação delas é feita a partir de testes específicos. Então, eu tenho um teste de força, teste de resistência, teste de coordenação motora, teste de ritmo, de velocidade, agilidade, enfim, eu tenho teste para tudo isso, que são testes físicos, né? Já as capacidades que são ensinadas na escola, eu avalio essas capacidades a partir da observação, a partir de avaliação escrita, né? Eu não vou dar um teste físico para um aluno de 6 anos para saber se a amarelinha melhorou ou não a coordenação motora dele, tá?
Então, vamos ter isso muito claro. Eu não melhoro capacidade física com brincadeirinha, com joguinho. A importância das brincadeirinhas e dos joguinhos são para outra coisa, tá? Então, pessoal, vamos lá. No final dessa aula, então, eu espero que vocês sejam capazes de compreender o conceito de zona-alvo de treinamento e experimentar diferentes formas de exercitar o corpo. Neste caso, a caminhada corrida, né, que foi o caso de semana passada, né, que essa aula que era para ter sido anterior. Vamos lá, então. A ginástica de condicionamento físico, né? O que é a zona-alvo de treinamento que nós trabalhamos na semana passada? Nada mais é do que os limites, né, superior e inferior da frequência cardíaca, que você deverá manter durante o exercício. Por que eu tenho que manter? Essa faixa de intensidade ela é definida pela existência de um limite mínimo de intensidade para o exercício ser eficaz e de um limite máximo para a boa tolerância de cada um. Não adianta eu dizer para a Ariane que ela tem que correr a 90% da frequência cardíaca máxima se ela não consegue correr a 90% da frequência cardíaca máxima. É por isso que vai existir uma zona-alvo de treinamento, tá? Aí, como que essa zona-alvo de treinamento ela é calculada? Eu falei rapidamente na semana passada, mas hoje eu vou exemplificar aqui. Acompanhem bem, por favor, e qualquer dúvida, parem imediatamente. Como eu falei para vocês, pessoal, essa fórmula aqui, ó, de 220 menos a idade, é o troço mais besta que existe na fisiologia. Quando vocês forem conversar com outros professores, provavelmente eles vão mostrar outras fórmulas, mas eu entendo que essa é a função deles, não a minha aqui. A minha é mostrar o que há de básico mesmo. Então, primeiro vocês conhecem o que há de básico, depois vocês conhecem o que há de avançado. Por favor, me entendam com relação a isso, tá? Se vocês forem pesquisar na internet, por exemplo, fórmulas para calcular a frequência cardíaca máxima, vocês vão achar alguma coisa diferente disso aqui. Não torna isso aqui uma mentira, mas tem coisa melhor do que isso aqui, tá? Só que eu prefiro, como a primeira fórmula de calcular a frequência cardíaca máxima, eu prefiro ensinar essa aqui, que é mais conhecida. Essa fórmula, ela pressupõe que a cada ano que se passa, vai cair um batimento cardíaco. Isso não é verdade. Então, a fórmula, por exemplo, que eu utilizava para calcular a minha corrida, né, na minha época de corredor, era 208 menos a idade multiplicado por alguma coisinha aqui, tá? Vamos lá, como calcular? Né? Nós precisamos, antes de tudo, pessoal, descobrir a frequência cardíaca máxima, né? Existem diversas fórmulas, né, mas vamos utilizar a mais básica para o exercício da atividade intelectual. Para isto, basta utilizar a fórmula 220 menos a idade. Então, se tiver alguma coisa aí, pessoal, já vamos fazendo essas contas, então, aí. Coloca 220 menos a idade de vocês, tá? Aqui eu coloquei o exemplo, então, do indivíduo com 20 anos de idade. Pessoal, vocês estão vendo aí? Tô vendo. Tá? Ginástica de condicionamento, tal, direitinho, porque apareceu uma mensagem aqui que vocês não conseguem ver a aplicação. A aplicação? A aplicação é o Adobe, né? Porque eu estou não. utilizando o leitor de PDF aqui. Não é só para confirmar. Aí vamos continuar. Então, se vocês têm um caderno aí, faz essa anotação aqui, ó. Frequência cardíaca máxima. Aí coloca esse máxima pequenininho assim mesmo, porque é assim que ele é retratado. Tipo naquelas formulazinhas matemáticas que a gente aprendeu lá, que a gente foi torturado a escola inteira com aquela merda. Vamos lá. 200 aqui, pessoal, 220 menos os 20 anos de idade dá um total de 200, né? 200 corresponde à frequência cardíaca máxima, né? Que é igual a 100% da frequência recomendada para o exercício. Neste caso, são 200 BPM, ou batimentos por minuto, tá? Agora é a vez de vocês, então. Vocês vão calcular aí 220 menos a idade de vocês e vamos ver o que vocês vão achar. Calcularam? Sim. Esse cálculo é difícil, né? Já calcularam? Sim. Tá meio complicado calcular isso.
Sei Já pega aí a calculadora do celular aí. Vamos lá. Já vou. E agora sim, então você já sabe, por exemplo, João, qual que é a sua frequência máxima, aos 100%. Né? Agora nós vamos calcular, então, a zona-alvo de treinamento. Né? Aí vamos continuar na formulazinha aí. Ó. Como calcular? Agora que já sabemos a sua FC máxima, vamos calcular a sua zona-alvo de treinamento. Ou seja, seus limites inferiores e superiores recomendados para atividade física de caminhada corrida. Observação. Existem diferentes recomendações, tá, pessoal? Se a gente considerar a Organização Mundial da Saúde, ela vai calcular de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. Mas aqui eu estou utilizando uma outra referência com vocês aqui, ó. Já sabemos que a recomendação do American College of Sports Medicine, né, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é uma instituição bastante respeitável na produção de conhecimento sobre atividade física, é de 60% a 90% da frequência cardíaca máxima. Então, agora é só calcular. Eu fiz aqui o mesmo exemplo, pessoal, com o sujeitinho de 20 anos aqui, ó, o nosso indivíduo aqui. Ó. Como calcular? Utilizando o indivíduo de 20 anos de idade, como exemplo, nós temos 220 menos a idade é igual a 220 menos 20 igual a 200 ppm. Então, eu vou calcular primeiro o limite inferior, né? 60% de 200, que é igual a 120 batimentos por minuto, né? Para calcular, multiplique 0,6 vezes o que você encontrou aí de frequência cardíaca máxima. Então, façam esse cálculo aí. Aí agora vai precisar calculadora, né? Que para quem não tem 20 anos não vai dar um número exato. Aí vai dar uma fraçãozinha, a gente sempre arredonda um pouquinho para cima, tá? Façam o cálculo, depois eu vou perguntar para alguns de vocês aí quanto é que deu, viu? Como é que é esse cálculo aí, antes? Você fez o 220 menos a idade, não fez? Sim, sim. Quanto que deu? 182. Então, pega o 182, Alexandre, e vamos calcular agora o limite inferior. Para calcular o limite inferior, você multiplica por 0,6, que é o 60%, né? Então, 182 vezes 0,6. 109,2. Então, beleza. Você coloca assim, 60% igual a 109, aí redonda para cima, tá? 110. 109? Ah, 60% é igual a 109, né? 109, alguma coisa, não é? É. Então, Então arredonda para baixo, cima. né? Oi? 109,2 é para baixo, não? Ah, arredonda para cima. 0,8 batimento não vai fazer tanta diferença assim, não. Pode ficar tranquilo. 4,9. Aí você já sabe qual que é o seu limite inferior, né? Que é 60%. Então, a sua atividade física tem que ficar acima de 110 batimentos por minuto, Alexandre, para ela ser eficaz, seguindo aquela referência do colégio americano ali. Como eu disse, existem outras. Vocês não vão chegar lá numa aula do Renato, do Henrique, e falar assim, mas o Anderson falou que tem que ser acima de 110. Não é o Anderson, não, é o colégio americano, tá? Agora nós vamos calcular o limite superior. Todo mundo já fez o cálculo? Eu já. Beleza. Agora, ó, nós vamos multiplicar, então, 90% de 200. No caso, quem tem 20 anos dá 180, né? Então, para calcular, você vai pegar, Alexandre, 182 vezes 0,9. Antes, Oi? eu uso muito esse cálculo aí, tipo, quando eu vou andar de bicicleta. Eu uso aquela cinta cardíaca, né? Sim. Então, eu meio que pego quando eu tô com, assim, meio acelerado, para saber até onde eu vou ter que diminuir ou não. Pois é, Alexandre, agora a gente vai saber uma diferença, sim, para a questão básica. Vamos lá, o Ronald já colocou aqui que o máximo deu 177. Deve ser por aí mesmo, o Ronald.
é o seguinte, 90% é muita coisa, tá? A gente não consegue manter uma atividade 90%, não. Quanto que deu o seu, Alexandre? 163. Então, ó, a sua zona alvo de treinamento, agora vocês vão colocar isso aqui, pessoal, ó, logo, né, igual matemática mesmo. A zona alvo de treinamento é de 110 a 163 63 BPM. Só que ainda vou explicar uma outra diferencinha para vocês ainda. Ô, Ronald, o seu deu limite inferior, aí deu quanto? Aí vocês vão escrever assim, pessoal, zona alvo de treinamento igual a 120 a 180 BPM. Só que aqui está variando entre 60 e 90. Aí eu vou falar para vocês agora 118, aí você pode arredondar um pouquinho para cima, de 119 a 177. Tá? Esse 60 a 90 aqui está bem pesado, pessoal. De 50% para baixo, 60% para baixo da frequência, você pode considerar que é uma atividade física leve, tá? Então, abaixo de 60% é uma atividade física leve, que não vai fazer muita diferença no corpo de vocês, não, tá? 60% até 75%, pessoal, vocês podem considerar que é uma atividade física moderada, de 60% até 75% da frequência cardíaca máxima. Agora, acima de 75%, pessoal, vocês já podem considerar... Nossa, Pessoal, tem alguém com áudio aberto aí, fechando pra caramba. Aí vocês vão considerar que acima de 75% já é uma atividade que está caminhando para alta intensidade, tá? Tem problema a gente ir na alta intensidade? Tem não, tá? Não quer dizer que a gente vai morrer por causa disso, mas a alta intensidade significa que a gente não vai conseguir manter o exercício durante muito tempo, tá bom? Como eu falei para vocês, eu já fiz um teste físico em que chegou a 204 batimentos por minuto, então chegou mais de 100% do que estava previsto, né, que na época era 200 batimentos. E eu não me senti mal, nada disso, só que eu não consegui mais prosseguir no teste, porque o teste ele eliminava quando a gente começava a não dar conta, e foi o que aconteceu. Nesse caso, o que eu vou falar para vocês? Quando vocês forem orientar a própria atividade, né, vocês estão fazendo atividade, vocês vão controlar pela Smart Band, pelo monitor cardíaco, o que vocês vão fazer? É preferível que vocês mantenham uma atividade numa zona de 60% a 75% para vocês extraírem os benefícios da atividade física, né, para ser fisicamente ativo e tudo mais. Agora, quando vocês forem buscar uma atividade física para melhorar o condicionamento físico, então vocês têm que experimentar umas intensidades mais altas de vez em quando, né? O Ronald já veio falando ali que não foi contínuo, né? Então ele está usando um termo que é exercício contínuo, exercício intervalado, e nós vamos experimentar isso lá na faculdade um dia. O que é um exercício contínuo? O que é um exercício intervalado? Eu posso, então, por exemplo, se eu faço 30 minutos de exercício, eu posso fazer a cada 10... Nossa. Gente, tem um áudio aberto aí de novo. Consegui. Ariane do céu. Tem que ser essa Ariane fazendo bagunça. Era o áudio dela. Vai estar tendo uma festa de criança lá na casa da Ariane. Nesse tipo de trabalho, então, se eu for fazer 30 minutos de atividade física, a cada 10 minutos eu posso fazer 2 minutos de corrida, por exemplo. Então, no final dos 30 minutos, eu acabei fazendo 6 minutos de corrida, o que não seria possível se eu quisesse correr 6 minutos direto, por exemplo. Ah, mas vai ter o mesmo valor do exercício contínuo? Tem o mesmo valor do exercício contínuo, tá?
Então, o Ronald está colocando aqui, pessoal, aqui no chat, que a frequência cardíaca média dele foi em torno de 160 batimentos na última corrida. Vamos sempre lembrar que a frequência cardíaca média, ela é um dado importante, mas eu preciso considerar por quanto tempo eu fiquei no 160, porque às vezes eu posso ter chegado a 190, como eu posso também ter chegado no 130, tá? E aí a média dali no 160. Sempre tenham atenção, então, quanto tempo vocês vão ficar nessa frequência cardíaca aí, tá bom? Se eu não tiver um monitor cardíaco, vai no método palpatório mesmo. Vamos aqui prosseguir aqui, pessoal, sobre a zona-alvo de treinamento e algumas técnicas aqui para utilização dela, né? Como controlar a zona-alvo durante o exercício, né? O controle da zona-alvo pode ser feito por meio de monitores cardíacos, né, que são os relógios com essas funções. Eu fui descobrir que o monitor cardíaco existia na faculdade, era um troço muito caro na minha época, né, mas que agora a gente tem Smart Band aí, que são aquelas pulseirinhas de relógio, que faz isso diretamente no pulso, né, e avalia ali, afere, né, a quantidade de batimentos que eu tenho no minuto, né, tornando muito prático. Ele vai ser preciso na medição? Não, não vai, mas também por R$ 100 eu esperava o quê, né? Um monitor cardíaco aí da Polar, que é a melhor marca do mundo nisso, né, que só faz isso, ele vai ser um pouco mais caro, né? Então, às vezes vai custar 4, 5 vezes mais que isso. Mas a Smart Band atende bem, né? Coisa que também não tinha na minha época de faculdade. Ou pela palpação arterial, né? A palpação arterial é aquilo que eu ensinei vocês a fazer, né? A ponta dos dedos, pode ser na região da carótida, né? Pescoço, pode ser na região braquial, no braço mesmo, ou pode ser na radial. A radial é aquela em cima do rádio, né? Que é o osso que a gente tem aqui no braço, um dos ossos do braço. E que eu mostrei para vocês e que só a Ariane não conseguiu fazer a palpação ali, que realmente estava difícil pegar a frequência dela. Algumas pessoas é bem difícil fazer, aí o monitor cardíaco ganha mais importância aí. Aí, olha só, é difícil, pessoal, a gente contar os batimentos durante um minuto inteiro, né, que eu falei para vocês lá na quadra. Por isso, é preferível a gente fazer a contagem por intervalos menores, 15 segundos ou 30 segundos. 15 segundos, a gente vai achar o determinado ali, né? Eu achei 30 batimentos em 15 segundos, então eu preciso multiplicar por 4, né? Porque 15 vezes 4 é os 60 ali do minuto. Então, olha, no caso de 15 segundos, você deverá multiplicar o resultado por 4 para saber o número de batimentos por minuto, né? BPM, batimento por minuto. No caso de 30 segundos, você deverá multiplicar o resultado por 2 para saber o número de batimentos por minuto, tá? A zona-alvo de treinamento ela é útil para calcular a intensidade desejável do exercício aeróbico, né? Caminhada, corrida, pedalada, natação, a frequência e também a duração do exercício serão, a frequência e duração já vai ser conteúdo da próxima aula, tá? A gente vai falar disso depois. O exercício, né? Olha só, um exercício para vocês. Sabendo que a intensidade recomendada do exercício aeróbico é de 60 a 90 batimentos da frequência cardíaca máxima, vamos considerar, então, uma caminhada de 30 minutos como a forma de exercício pretendido. Né? Então, vamos fazer uma caminhada de 30 minutos. Durante a caminhada, o indivíduo não deveria caminhar ou correr com uma frequência cardíaca abaixo de 120 batimentos, nem acima de 180. Logo, então, a sua zona-alvo de treinamento está entre 120 e 180 batimentos, tá? Eu antecipei aqui, pessoal, algumas dúvidas que vocês podem ter. Até aqui, vocês conseguiram entender tudo que eu coloquei para vocês? Tem alguma dúvida até então? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Beleza, vamos continuar então. Dúvida vocês vão ter quando vocês tiverem que calcular o VO2 máximo, mas aí já não é minha responsabilidade, é lá do professor Henrique, ele que se vira com vocês lá depois. O VO2 máximo é punk, tem uns cálculos de encher a folha. As dúvidas, né?
que podem surgir. O que acontece se eu chegar a 100% ou mais de 100% da frequência cardíaca máxima, né? A princípio, pessoal, quanto mais alta a intensidade, menor será a minha tolerância ao exercício, né? Eu vou aguentar menos. Menor, ou seja, né? Irei me cansar mais rápido. Além do mais, seguir as recomendações científicas é sempre mais seguro, né? Então, assim, você não vai nem conseguir fazer uma atividade com mais de 100% da frequência cardíaca máxima. Mas aí também você já está entrando numa zona que você está aumentando muito o risco sem extrair muitos benefícios dessa atividade. Então, toda vez que vocês forem ver alguém caminhando, tal, se tiver parente que caminha, mãe, pai e tal, por exemplo, vem cá, eu vou fazer aqui o cálculo da sua zona-alvo de treinamento para o exercício ser mais eficiente para você. Vai fazendo esse exercício, tem problema nenhum, tá? Segundo, eu estou caminhando, correndo em velocidade muito baixa e já atingi a zona-alvo de treinamento. Por quê? Né? Se uma intensidade baixa já fez você chegar à sua zona-alvo de treinamento, possivelmente o seu nível de condicionamento está baixo. Então, você vai precisar treinar para melhorar esse nível de condicionamento, tá? Deixa eu ver. Esse aqui é antigo, tal. Esse aqui é sem importância, né? Esse aqui é da época, né? Vê bem a recomendação que eu dava na época, está bem no início da Covid, né? Por mais ansioso que você esteja para experimentar a aplicação dos conceitos, né? Era para segurar a onda, só que agora, né, a gente já está aí no processo de liberação, graças a Deus, né, um ano depois aí a gente já conseguiu vencer, apesar de duras penas, de muita desorganização do sistema de saúde, a gente já conseguiu vencer. Então, se vocês quiserem experimentar um pouco dessa frequência cardíaca aí, podem experimentar em vocês mesmos, né? Ou, se for numa outra pessoa, recomende a ela que fique dentro da zona de treinamento, ali no máximo 75% da frequência cardíaca máxima, desencoraje a pessoa a ficar subindo muito, principalmente se for uma pessoa mais velha e que você não sabe bem as condições dela, mas vai lá no campo da cidade, dá uma corrida lá, vê quanto que você chega, tal, e depois se tiver alguma dúvida, traz para cá que eu tento solucionar com vocês aqui, beleza? Dúvidas? Não, seguinte, pessoal, na sexta-feira, já vou adiantar para vocês, vão para a faculdade bem alimentados, descansados, cheguem na hora, porque um dos exercícios que eu vou passar para vocês lá tem o gracioso nome de suicídio, né? Então, não pode ouvir uma boa coisa daí, então vocês vão precisar, tá? E que eu saiba, na turma, só a Ariane tem contraindicação a determinados exercícios, né, por causa da coluna. O resto não tem desculpa, tá? Então, vou torturar vocês bastante na sexta-feira. E vou filmar a tortura ainda, tá? Tô com uma lesão na coxa. Tá nada. Meu joelho. Essa lesão, meu joelho doendo, meu joelho. Essa lesão tá aí. Meu joelho é bichado, professor.